É. Aí virou loucura. Virou não, né? Agora é mais um capítulo da loucura. O Textor, pelo estudo da Good Game lá, pelo relatório, da análise, ele falou que foi concluído que jogadores do Botafogo estavam metidos na suposta. Eu falo suposta, tá, gente? Porque se não for julgado e comprovado, tudo é suposto. Na suposta manipulação de resultados do ano passado. Ele falou o seguinte: as pessoas falam sobre o colapso do Botafogo em 2023 e desses jogos que não conseguimos vencer. Então comecei a olhar e pelo menos um desses jogos foi manipulado por jogadores do Botafogo. E ele falou que esses jogadores não estão mais no Botafogo e ele não quis falar os nomes por motivos de o cara pode se defender e tudo mais. Em entrevista pro GE, isso é bom falar também. Cara, eu sigo com a mesma opinião de sempre, não mudei absolutamente nada, tendo jogador do Botafogo ou não, acho que é a mesma coisa. O cara tá acusando muita coisa, ele precisa provar de alguma forma. Cada vez que ele fala e não apresenta provas concretas, fica a situação mais azeda pro lado dele. Não sei o que isso pode refletir no Botafogo, não sei o que isso pode refletir na posição dele enquanto dono de um clube no Brasil. Enfim, cara, assim como o Wallace também eu sei que pensa assim, mas eu tô um pouco de saco cheio desse assunto, Pô, que a gente não chato. aguenta mais. O Botafogo é líder, acho que a gente tenta virar a página e acho que não, falar disso a gente não consegue virar a página. Eu sou criticado por muitos torcedores botafoguenses, que, assim como eu, porque eles acham que eu tenho que comprar o barulho. Irmão, eu só acredito enquanto tiver prova concreta. Enquanto não tiver, eu tenho sempre um pé atrás, sempre vou ter. Poderia ser o Texas, pode ser a Leila, poderia ser qualquer um. Poderia ser a favor do meu time, contra o meu time. Eu acho que inteligência artificial é uma parada perigosa. Eu acho que vai ser no futuro uma coisa usada muito em muitas áreas da sociedade. Mas enquanto não tiver uma prova concreta, eu não consigo colocar minha mão no fogo isso, tá ligado? Eu acho que a gente tem que dar o benefício da dúvida pro Texas. Isso eu acho que tem que ser feito. Eu acho que ele tem que, eu acho que também não pode falar que ele tá errado. Isso eu acho que também não pode ser feito. Eu falo do suposto envolvimento, porque pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu não consigo colocar minha mão no fogo, nem que teve, nem que não teve. Eu só vou acreditar quando tiver uma prova que me convença, uma prova concreta. Falar assim, não, realmente, isso aqui aconteceu. Até lá, mano, não consigo acreditar em nada, também não consigo descartar. A gente vai ficar nessa de acusações, acusações, acusações e levantar suspeitas de um lado e de outro. Eu só acho insuportável, muito parecido com falar de arbitragem, que eu não aguento mais. Mas eu acho que é mais um capítulo agora olhando para os jogadores dele. Isso é um capítulo novo que eu acho que é relevante, porque agora vamos ver como ele vai lidar com isso também, né? Se ele fala que sei lá, o goleiro, algum jogador algum goleiro do Botafogo era culpado de alguma coisa. E aí? Como é É que vai que, fazer cara, isso? a Sabe? ferramenta que ele utiliza, essa inteligência artificial, ela não se aplica ao futebol, cara. Esse que é o ponto. Ela pode se aplicar em, de repente, máquinas que têm algoritmos e que existem padrão. O futebol, ele não é feito de padrão. Não é porque o cara ele colocou o pé esquerdo na frente e ele sempre colocou o pé direito que ele tá sendo manipulado. Ou que ele tá manipulando o jogo. Não é esse o caso. Por isso que, assim, eu não acredito, você falou no benefício dar o benefício da dúvida, né? Sim. Não tem que dar, cara. Porque o que ele tá fazendo é mentira, certeza. Não tem Não, como mas aí você você. não, mas aí, Cara, não ô tem Vitor como, Lopes, ô, mas cara, certezas. mas aí é questão Você, legal. você, você pode ter até manipulação, beleza. Não, Você pode cara, ter é uma manipulação. questão, Só o que que eu tô não falando. vai ser descoberto ou não vai ser identificada por conta dessa Não, inteligência artificial. mas o meu ponto é, eu Ele acho tá que não viajando, importa, cara. não importa o que a gente acha. O fato é, não existe nada que comprove que ele está falando a verdade, nem que comprove que ele está falando mentira. Por enquanto, a gente tem que falar que é suposto. É que nem um crime. Finge que é um crime, tá? Não, Supostamente, eu entendo. finge que alguém matou alguém. O suposto assassino, até ser julgado, ele é suposto assassino. Ele Sim, pode sim, ser, ele pode ter não foi condenado testemunha ainda. Não foi ocular. É perfeito. suposto. Eu, Então, eu eu acho que não dá entendo. pra gente falar que ele está falando mentira, nem verdade. O que a gente Que pode tudo falar é que essas provas não estão me convencendo, eu só vou acreditar quando forem julgadas verdadeiras. Até isso acontecer, eu acho que, assim, não dá pra cravar que é mentira, não dá pra cravar que é verdade, mas tá. tá parecendo que é
que não tem nada ali. É porque foda. já existe há um tempo isso e não foi. Os caras dividem a tela, os caras são. Que é o debate, vambora. Não, mas Não, eu acho que mas, é mais pô. técnico, Não, é mas debate eu acho que técnico e assim. linguístico do que E qualquer outra, e coisa. outra. Esse debate até já foi feito aqui várias vezes, né? Por nós, porque não é de agora. O ponto de agora, talvez, do debate é mais a questão desses jogadores do Botafogo. Porque eu fico me perguntando aqui. A gente sabe como funciona a vida de jogador. Muitos jogam com infiltração, muitos jogam pô, no limite. Então, quer dizer, o cara vai lá. Vamos colocar o Tiquinho Soares. Tiquinho Soares. Tá com o joelho zoado. Só que é um jogo importante. Jogo de Libertadores contra o Palmeiras. Puta, velho. Não dá pra eu jogar aqui os 90 minutos tal. Tenho medo, de repente, de não conseguir dar um pique que eu sempre dou ali. E nesse jogo, talvez eu vou segurar um pouquinho, porque senão posso me arrebentar. O cara não pode ficar com medo de entender como uma manipulação? Isso pode afetar o elenco do Botafogo, pô. Cara, Isso que eu acho que é o ponto que talvez seja grave. Eu acho que tem um ponto. Vamos lá, acho que a gente precisa dividir essas duas questões. A primeira é a questão que está com o Ministério Público. Perfeito? Essa questão do Ministério Público é uma questão legal, que há uma investigação que vai chegar a um lugar em específico. Ponto. Entendemos que existe uma questão legal. E agora a gente vai, dito isso, barra questão de narrativa. Vamos falar um pouco de questão de narrativa, que eu já tinha isso, e aí sobre a questão legal eu não tenho opinião. Isso é coisa da justiça e ela que resolva. Sobre a questão de narrativa, eu já tinha um pensamento com esse assunto, que era o seguinte: a minha sensação é que o Textor, a partir do momento que ele foi na CPI, que ele dobra a aposta, né, de tudo que ele fala lá na CPI, ele vai tentar provar o ponto dele até o final. E quando ele vai a público e escolhe transformar em público algo que está na investigação sobre jogadores do próprio Botafogo, Perfeito. eu acho que é matador a discussão aqui para mim. Isso é muito mais sobre o Textor do que sobre uma defesa ao próprio Botafogo. O Textor está, para mim, a decisão dele de falar ao GE que existiram jogadores no ano passado do próprio Botafogo que estão nessa investigação é matadora. Para mim, isso é 100% sobre o Textor e não sobre o Botafogo. A gente precisa lembrar, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro desse ano. Temos aqui um botafoguense que falou já sobre isso, e eu já conversei com vários outros botafoguenses, influencers e não influencers do Botafogo, que falam a mesma coisa. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está na beira de uma oitava de final de Libertadores, também de Copa do Brasil, briga e continuará brigando por todos os títulos possíveis, e isso não ajuda em nada o Botafogo. O título de 2023 é passado para o Botafogo. E voltar isso, regurgitar essa história, recuperar essa história insaciavelmente, incansavelmente, é sobre o Textor estar tentando provar o ponto dele e não sobre o Botafogo. Eu acho que ele Perfeito. deposita todas as fichas dele, todas, numa análise de uma inteligência artificial. Que, de novo, eu acho não, né? Que não serve pro futebol. Inteligência artificial já. Que não serve pro futebol. Sei, mano, porque ela já é usada. Não, cara. Ela já é usada onde a gente não tem ideia. Isso já é usado em produção de filme. É tudo. Na polícia, tudo. Eu acho que no Mas não futuro, é essa futebol. porra. Eu acho que no futuro essa porra vai ser um negócio que a gente não tem ideia. Mas aí é uma discussão sobre inteligência artificial. Eu não consigo colocar credibilidade pra cravar que um jogador manipulou o campeonato numa inteligência artificial hoje em 2024. Eu acho que em 2030 o negócio vai estar descomunal. Mas eu acho que vai ser um avanço da tecnologia que a gente não consegue mensurar hoje em dia. E já é usado em vários anos de sociedade que a gente não tem ideia. Já é usado. Assim, eu acho que hoje as provas dele são 100% numa fé, numa empresa que analisa por meio de máquinas. Eu não sei se isso tem validade legal. Eu tô com o Wallace, irmão. A questão que se ele tá Não, mentindo. total, Se ele... fechadaço. Irmão, não cabe a gente dizer, a gente só tem que olhar e ver o que a gente tá. A impressão. É uma batalha narrativa, ele quer puxar pro lado dele, ele quer falar que não foi o Botafogo que fracassou. Se ele conseguir provar, beleza. Se não conseguir, beleza. Vamos ver o que isso vai acarretar em relação ao Botafogo e a ele. E é isso. Só que é mais um capítulo da história que ele agora pega jogadores que estavam debaixo da asa dele. Ou ele muda o futebol brasileiro, ou vai ser uma barca furada aí que ele está se metendo cada vez mais. Aguardar capítulos
no próximo episódio de Textor e o Campeonato e o Brasileirão Betano de 2023. É nóis. Valeu. Deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal. É tudo nosso.